Tem uma opção, cara, que é o seguinte, ó. Tem uma opção aqui, eu vou mudar de arquivo aqui rapidamente. Tudo isso, observe que está tudo cotado, ó. Tá vendo? Como é um painel com 800 de profundidade e duas placas de montagem uma de costa para outra, eu preciso colocar até aqui, ó, a distância entre as placas de montagem. Tudo para facilitar a vida de quem vai montar, tá bom? O projetista tem que facilitar a vida de quem vai montar o tempo todo, tá? Todo o processo de construção de painel, de elaboração de painel, toda a parte de gerenciamento de projeto, eu tenho sempre que visar na etapa seguinte, facilitando a vida de quem está lá na frente, tá bom? Sempre, sempre, ok? Bom, lá no outro desenho aqui, no desenho isométrico, a gente vai observar uma coisinha aqui, ó. O desenho isométrico, eu posso ser esse desenho aqui. Eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui, que é o seguinte, ó. Vou criar um polígono aqui, rapidamente. Um polígono de 3 lados. Inscrito. Eu vou fazer isso daqui, ó. Só para a gente ver uma situação aqui bastante interessante. Um triângulo qualquer. E a gente vai ver a diferença linear e align. Qual a diferença de linear e align? Quando eu clico em align, né? E aí eu tenho outra maneira de selecionar, criar essa cota, esse dimensionamento. Eu já mostrei para vocês, se eu clicar num ponto e clicar no outro ponto, eu tenho o dimensionamento, tá? Deixa eu fazer o seguinte, tem 3.5 ali, eu vou criar um polígono com tamanho, tá? Vou fazer ali pelos lados, vou criar um polígono pelo lado, vou dar esse ponto aqui e vou colocar aqui 3. Esse lado dos triângulos tem 3, tá vendo? Obviamente que eu já estou num projeto que eu estou trabalhando em metro, seria 3 metros, tá bom? Para ficar uma cota bacana ali. Quando eu clico aqui em linear, cara, e clico neste ponto aqui, ó, eu tenho uma cota linear. Como a minha linha está em diagonal, dependendo de onde eu levar o meu cursor, eu vou fazer uma cota na vertical ou uma cota na horizontal. Fabrício, você falou que a distância da linha era 3, só que eu não estou cotando a distância da linha. Eu estou cotando a distância entre os pontos. Está dando 2,598, tá bom? Então, eu posso levar o cursor para cima ou o cursor para o lado, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou clicar aqui, tá? Outra maneira de cotar isso daqui era o seguinte, ó. Em vez de eu clicar neste ponto e nesse ponto, antes de selecionar um ponto, eu vou dar Enter. E quando eu dou Enter, ele pede para selecionar um objeto. Aí eu venho aqui e só seleciona face, ó. Ele faz a mesma coisa lá, tá? Ó. Eu só seleciono aquela face, aquela linha, ele já obtém os 2 pontos extremos dele, que seria o endpoint da linha, tá bom? E aí eu faço essa linha aqui. Bom, cara, qual a diferença? Qual a diferença das cotas, de dimensionamento das cotas? Vou mudar a cor aqui só para ficar mais fácil. Entre o line e o align. Quando eu clico em align e faço a mesma coisa nessa cota diagonal aqui, ó, vou dar Enter, seleciono essa linha aqui. Cara, eu estou selecionando o comprimento da linha e não mais o deslocamento da linha X e Y. Então, uma coisa é uma cota linear e outra coisa é uma cota alinhada, vamos dizer assim, tá? Eu coto a distância entre os pontos, aqui, ó, desse ponto para cá, desse ponto para esse ponto aqui, eu tenho a distância em Y e a distância em X. Lembra dos exercícios que nós já fizemos em sala de aula? Os exercícios que contém o e-book de exercício CAD, que eu já disponibilizei para vocês adquirirem ele. Lá existem vários exercícios exatamente assim, tem cotando os pontos em deslocamento em X, os pontos em deslocamento em Y, e tem o comprimento total da linha de 3, que foi o que a gente colocou, tá? Então, a diferença entre um e o outro, exatamente isso. O line, eu seleciono pontos X e Y, eu vou cotar ortogonalmente, vamos dizer assim, e o align eu vou selecionar ou cotar o comprimento da linha, tá bom? Bom,